profeta Joel, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 11. Joel, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 11. Amém? A palavra do Senhor diz assim: tocai a trombeta em Sião, e dai ao alerta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando e já está perto. O dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão, como a luz da aurora se espalha sobre os montes, assim vem um povo grande e poderoso, como nunca houve antes, nem haverá depois nos anos por vir, de geração em geração. Diante dele vai um fogo devorador, e atrás uma chama ardente. A terra e a sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um deserto destruidor. Sim, nada lhe escapa. Ele tem a aparência de cavalos e corre como cavaleiros. Vão saltando sobre o topo dos montes, como o estrondo de carros, como a chama que crepita e consome a palha, como um povo poderoso em posição de combate. Os povos estão angustiados diante dele, todos os rostos ficam pálidos. Ele corre como valentes sobre os muros, como homens de guerra. Cada um marcha nos seus caminhos e não se desvia da sua fileira. Marcham sempre em frente, abrem caminho por entre as armas e não se detêm. Pulam sobre as cidades, correm pelos muros, sobre as casas, entram pelas janelas como ladrões, e a terra se abala diante deles. O céu treme, o céu e a lua escurecem, e todas as estrelas retira-se o resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu acampamento é muito grande. Quem executa a sua ordem é poderoso, pois o dia do Senhor é grande e terrível, e quem o suportará? Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui nós estamos, Senhor, diante da Tua poderosa presença e diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a ministrar o Teu querer e a Tua vontade em nossas vidas. Que seja o Senhor a realizar a Tua obra, que seja o Senhor a fazer a Tua vontade, o Teu querer em nós, que seja o Senhor a ser exaltado, engrandecido, que seja o Senhor a ser reconhecido neste lugar, porque a honra e a glória é Sua, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, que eu diminua para que Tu cresças, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome estendido a toda geração e geração. Que o Senhor seja proclamado e exaltado, e que cada um saia daqui dizendo: o Senhor falou comigo neste lugar. Que não seja o homem a falar, mas que seja o Senhor a dizer, seja o Senhor a fazer, seja o Senhor a realizar a Tua obra em nós. Continua, Senhor, conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quarta-feira passada vimos a respeito do capítulo 1 de Joel, onde Joel começa a anunciar a respeito das coisas que estavam acontecendo naquela cidade. Joel começa a proclamar e dizer sobre 4 formas e 4 tipos de gafanhotos que comeram todo o campo, destruíram todo o campo. Joel começa a dizer que aquilo que sobrou, o fogo consumiu e acabou. Também a água estava escassa naquele lugar, e Joel começa a rogar e chamar o povo para adorar e entregar as suas vidas ao Senhor. Joel começa a dizer ao povo para se vestir de panos de saco, para se humilhar perante a presença do Senhor, para buscar o Senhor, para que o Senhor tivesse misericórdia daquele povo. Estamos diante agora de um texto onde nós estamos vendo, onde Joel vai dizer, e alguns
Alguns estudiosos vão dizer que ele está repetindo o capítulo anterior, mas quando nós olhamos para esse texto, nós estamos vendo que Joel está dizendo sobre o dia do Senhor. Joel está aqui dizendo sobre o futuro, sobre como bem nós lemos e já estudamos aqui o livro de Apocalipse, a volta de Cristo Jesus. Joel está anunciando de como será aquele grande dia. Joel começa a dizer sobre as maravilhas, sobre as coisas que irão acontecer, sobre a destruição, sobre as coisas que irão acontecer naquele grande dia, aonde o Senhor voltará a este mundo. Então eu coloquei uma mensagem, esse tema dessa mensagem é o dia do Senhor está próximo. Por que o dia do Senhor está próximo? Porque o texto vai nos dizer que o Senhor chama a Joel a tocar a trombeta em Sião, a anunciar, a proclamar, a sinalizar ao povo, porque a justiça de Deus, o juízo de Deus ainda está com laços de misericórdia. O Senhor tem anunciado a sua justiça ainda com misericórdia, mas quando Ele voltar, não haverá mais misericórdia. Ele voltará e julgará com justiça. Por isso, Deus está anunciando através do seu profeta e chamando aquele povo ao arrependimento. Deus está alertando o seu povo. O dia do Senhor se aproxima e é tempo de despertar, arrepender-se e recolher e reconhecer sua soberania. Esse texto vai nos dizer a respeito dessas coisas. Deus está alertando o seu povo. Deus está em todo tempo alertando o seu povo. Deus está todo domingo, toda quarta, todo sábado, todos os cultos, alertando o seu povo. Deus está em todo momento alertando o seu povo. Eu estou voltando. Eu estou voltando. O tempo todo Jesus está dizendo, eu estou voltando. E você, noiva amada, está preparada para a volta do noivo? O tempo todo Deus está alertando o seu povo sobre a sua volta, sobre o seu juízo. O dia do Senhor se aproxima. É tempo de despertar, arrepender-se e recolher e reconhecer a sua soberania. É tempo de reconhecer que Deus é soberano. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, toda a justiça está em suas mãos. Vivemos tempos em que muitos estão adormecidos espiritualmente. O livro de Joel nos desperta com um chamado urgente: tocai a trombeta em Sião. Vivemos num mundo onde pessoas têm dormido. O inimigo, a estratégia de Satanás não é mais tirar as pessoas de dentro da igreja. A estratégia de Satanás é esfriar os crentes em Cristo Jesus e eles permanecerem dentro da igreja mortos espiritualmente. Porque talvez se eles saíssem da igreja, fossem para o mundo, alguém poderia ir lá e pregar e anunciar o evangelho, entregar o panfleto e as pessoas voltarem e entregarem a sua vida ao Senhor. Mas a estratégia que Satanás tem usado neste século é a dormência espiritual. Muitas pessoas têm dormido espiritualmente. O interessante é que esse texto começa dizendo: tocai a trombeta em Sião. A pregação do Evangelho é para Sião. O despertar é para aquele povo de Deus. Deus está chamando aquele povo através do profeta: tocai a trombeta em Sião. Às vezes estamos dentro do culto, dentro da igreja, e nós somos um crente pá. Essa mensagem não é para mim, é para fulano que deveria ter vindo. A pessoa que está lá em casa era que deveria ouvir essa mensagem. Ah, o meu marido que não é convertido deveria estar ouvindo isso. A minha esposa, os meus filhos, o meu amigo, o meu irmão em Cristo Jesus é quem deveria estar ouvindo esta mensagem, não eu. Mas a palavra está nos dizendo: tocai a trombeta em Sião. Se o Senhor te trouxe aqui nesta noite, é que o Senhor quer falar contigo. O
O Senhor quer te despertar. O Senhor quer te tirar da dormência espiritual. Por isso o livro de Joel nos desperta com um chamado urgente: tocai a trombeta em Sião. Essa passagem é um retrato vívido do dia do Senhor. Um tempo de juízo, mas também de oportunidade. A trombeta não soa para assustar, mas para alertar. A palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, o juízo do Senhor, também é um juízo para oportunidade. Pois a trombeta não soa para assustar, mas ela soa para alertar. Antes do juízo, Deus fala com graça e misericórdia. Antes do juízo, Deus fala com graça, com amor e com misericórdia. Mas depois do juízo, não tem mais jeito. Pessoas não querem aceitar a Cristo Jesus e acreditam até que Deus não existe. Mas naquele grande dia, terão que glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas naquele grande dia, terão que ver aquilo que eles não acreditaram, e muitos se perderam. O Senhor tem agido com graça e misericórdia. O Senhor tem falado em todos os lugares, em todas as igrejas. O Senhor tem falado sobre a sua volta. Precisamos atentar aos sinais da vinda de Cristo Jesus. O Senhor tem agido ainda com graça e misericórdia. E eu quero começar essa mensagem te dizendo que talvez você se encontre aqui nesta noite e você tem vivido uma vida longe de Cristo Jesus. Ainda há oportunidade de graça e misericórdia para você. Aproveite o momento que o Senhor tem derramado a sua graça e a sua misericórdia sobre a sua vida, pois o dia do Senhor está próximo. Veremos agora do versículo 1 ao versículo de número 2, onde falaremos sobre o alerta de Deus. O texto começa nos dizendo, acompanhe comigo no telão ou na sua Bíblia, que vai nos dizer assim: tocai a trombeta em Sião e dai um alerta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, já está perto. A palavra do Senhor vem ao profeta e ele diz: tocai a trombeta em Sião, despertai todos aqueles que estão dormindo, tocai a trombeta em Sião, dei um alerta no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando e já está perto. Tocai a trombeta em Sião, porque o dia do Senhor está perto. Deus dá sinais antes de agir. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ou então aqui, abrir em Amós, capítulo 3, versículo 7, onde veremos que Deus sempre dá sinais antes de agir. Deus sempre demonstra e fala e diz à igreja, ao seu povo, Ele sempre dá sinais antes dele agir. Amós capítulo 3, versículo 7 vai nos dizer assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem a revelar aos seus servos, os profetas. Deus não vai coisa alguma a não anunciar, a não proclamar, a não dizer que Ele está voltando para buscar a sua igreja amada. A justiça de Deus está próxima, o dia do Senhor está próximo, e Ele tem anunciado e proclamado em todo o tempo. A própria natureza é sinal da volta de Cristo Jesus. Volta um versículo lá de Amós 3,6, que diz assim: alguém tocará a trombeta na cidade, sem que o povo estremeça. Alguém tocará a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Sucederá alguma desgraça à cidade sem que o Senhor tenha enviado? Sucederá
alguma desgraça à cidade sem que o Senhor a tenha enviado? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem a revelar aos seus servos e os profetas. O Senhor tem falado em todo o tempo. O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. O Senhor está voltando para buscar a sua noiva amada. O dia do Senhor é descrito como escuro, nublado e ameaçador. Também veremos em Números capítulo 10, versículo 9, a trombeta era usada para convocar o povo. Números capítulo 10, versículo 9, onde falaremos sobre a trombeta era usada para chamar ou para convocar o povo. Quando sairdes à guerra na vossa terra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas, e sereis lembrados diante do Senhor vosso Deus, e sereis salvos dos inimigos. O Senhor está dizendo àquele povo, tocai, está dizendo ao profeta, tocai a trombeta em Sião, despertai o meu povo, pois eles estão dormindo. Despertai o meu povo, pois eles estão acomodados com este mundo. Despertai o meu povo. A trombeta era usada para convocar o povo. Como igreja, somos chamados a ser trombetas espirituais. Como igreja do Senhor, somos chamados a ser trombetas espirituais na vida das pessoas. Precisamos, como igreja do Senhor, como irmãos em Cristo Jesus, tocarmos a trombeta para anunciar os nossos irmãos, para acolher os nossos irmãos, para ajudar os nossos irmãos. Somos chamados como trombeta do Senhor para anunciar a volta de Cristo Jesus. A igreja do Senhor tem se calado. Muito se fala sobre riquezas, muito se fala sobre dinheiro, muito se fala sobre poder, sobre possuir, sobre ter, mas ninguém mais se fala sobre a volta de Cristo Jesus. Precisamos, como igreja do Senhor, anunciar e proclamar a volta de Cristo Jesus. Fomos chamados para isso, para anunciar e proclamar a volta de Cristo Jesus. E você tem ignorado os sinais de alerta de Deus em sua vida? Como você tem vivido a sua vida? Será que você tem negligenciado os sinais que Deus tem mandado para corrigir a sua vida, para demonstrar que Ele está voltando e é necessário um conserto, é necessário voltar, é necessário ser igreja verdadeira de Cristo Jesus, é necessário verdadeiramente viver o amor que Cristo Jesus nos chamou para viver? Será que você tem negligenciado os sinais que Deus está falando todos os dias? Será que você tem negligenciado a palavra do Senhor, o que o Senhor tem falado, para que você venha a buscar a Ele cada dia mais, a estar com Ele cada dia mais? Será que você tem negligenciado? Será que você não tem ouvido o que o Senhor está dizendo? Cristo Jesus diz a João em Apocalipse para escrever, dizendo a uma certa igreja, e ela se achava bastarda, rica, mas Cristo Jesus estava à porta e batia. Nós usamos esse texto para o evangelismo, mas esse texto está dizendo a respeito de uma igreja que dizia possuir recursos, que dizia possuir poder, que dizia possuir algo, mas Jesus estava à porta batendo e não estava sendo adorado naquela igreja. Precisamos, como igreja do Senhor, atender aos sinais que Cristo Jesus nos chama para viver. Queria também pedir para abrir lá em Isaías 58, versículo 1, onde o profeta vai dizer: clama em alta voz. Isaías capítulo 58, versículo 1, onde a palavra do Senhor nos diz assim: clama bem alto e não te detenhas, levante a voz
com uma trombeta, anuncie ao meu povo a sua transgressão e a linhagem de Jacó os seus pecados. O Senhor está chamando o povo dele ao arrependimento, mas também o Senhor está chamando o seu povo a clamar em voz alta, a trazer esse povo a reconhecer o seu pecado, reconhecer as suas transgressões. O Senhor nos chama intimamente a reconhecer os nossos erros, mas o Senhor também nos chama para anunciar e proclamar a volta de Cristo Jesus, para mostrar e para que o povo se arrependa dos seus pecados, das suas transgressões. Precisamos, como igreja do Senhor, tocar a trombeta em Sião. Precisamos, como igreja do Senhor, alertar ao povo de Deus. Precisamos, como igreja do Senhor, despertar do sono espiritual, pois o Senhor está nos alertando todos os dias. Amanhã ninguém poderá chegar diante do Senhor e dizer: mas eu não sabia, eu não via. Ah, Senhor, mas... Muitos naquele grande dia, o próprio Jesus disse no livro de Mateus: muitos dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz, em eu realizei. E ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, pois não vos conheço. Porque a palavra que é pregada em cima deste altar, ela salva vidas se colocada em prática, mas ela só salvará a minha vida como pregador da palavra, se também eu colocá-la em prática. Eu sou instrumento de Deus para trazer a palavra de Deus, mas se eu não tiver vida, se eu não colocá-la em prática, eu também não serei salvo. Precisamos, como igreja do Senhor, nos despertar espiritualmente para viver uma vida de acordo com Cristo Jesus nos chamou para viver. O Senhor nos chamou para viver uma vida abundante em seu nome, com Ele, não sem Ele. Pessoas querem viver uma vida abundante no pecado. Pessoas querem viver uma vida abundante enfurnadas nos desejos carnais. Pessoas querem viver uma vida abundante enfurnadas em diversas coisas promíscuas deste mundo. Mas o Senhor nos chama para viver para Ele. Paulo vai dizer na palavra de Deus que seja o que você for fazer, que você venha fazer para a honra e glória do Senhor. O dia do Senhor virá como um ladrão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 6, veremos sobre o dia do Senhor. Sobre este dia, como o profeta está dizendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 6, iremos ver sobre este dia. O dia do Senhor, o dia que o Senhor virá. Porque o texto nos diz assim: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando estiverdes dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhe sobrevirá como dores de parto, e uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não esteis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. O povo tem dormido, pois estão mortos espiritualmente. Mas infelizmente, muitos irmãos em Cristo Jesus estão mortos espiritualmente. Porque querem adorar a Deus somente, porque querem viver uma vida dupla, porque querem agradar a Deus e a Mamon, porque querem adorar aos seus desejos e às suas vontades. Pessoas têm perdido seu tempo dentro das igrejas, achando que estando no hall de membro, achando que estando nos cultos, irão herdar a vida eterna.
se não houver transformação de vida, se não houver mudança de atitude, se não houver mudança de pensamento, metanoia, não adianta de nada. Assim como certa feita o homem vai com o profeta para cortar uma árvore, o machado cai na água, e ele logo diz ao profeta que o machado caiu. Ele poderia fingir que estava cortando a árvore, porque madeira também faz barulho, mas ele disse que o seu machado tinha caído na água. Precisamos nos preocupar se o nosso instrumento de corte está cortando verdadeiramente ou só estamos fazendo barulho. Precisamos nos preocupar se verdadeiramente temos a palavra de Deus, que é ela quem penetra junto às medulas, é ela quem penetra entre a alma, divisão da alma. É a palavra de Deus que transforma, é ela quem liberta, é ela quem muda vidas. Precisamos entender e saber se verdadeiramente temos essa ainda o instrumento de corte em nossas vidas, ou somente temos feito barulho. Precisamos buscar o Senhor. O Senhor está dizendo e trazendo os seus sinais para cada um de nós. O Senhor está dizendo, através desse profeta, aquele povo, tocai a trombeta em Sião, dei um alerta no meu santo monte. Ele está dizendo, anunciai, eu estou voltando, eis que venho sem demora, tome cuidado para que ninguém roube a sua coroa. O Senhor tem alertado a sua igreja em todo o tempo. O dia de trevas e da escuridão, dia de nuvens e de negretidão, como a luz da aurora se espalha sobre os montes, assim vem um povo grande e poderoso, como nunca houve antes, nem haverá, depois de anos por vir, de geração em geração. O dia do Senhor está próximo. A justiça de Deus virá. A justiça do Senhor está vindo. O profeta Joel está dizendo ao povo: acorde, você que dorme, o Senhor está vindo. O Senhor está vindo. Veremos do versículo 3 ao versículo de número 10, onde veremos sobre o exército do juízo. Interessante nesse texto é que, assistindo algumas pregações sobre esse texto, alguns vão dizer que esse é o inimigo, esse é Satanás, mas eles esqueceram de ler o versículo 11, e diz que o exército do Senhor se levanta. Esse exército que virá com juízo, com destruição, é o exército do Senhor. À frente deles vem um fogo devorador, como cavalos assim correm. Joel descreve um exército destruidor, símbolo do juízo. Joel está, do versículo 3 ao versículo de número 10, descrevendo um exército destruidor, um exército que estará trazendo o juízo para este mundo. Um exército que virá destruindo. Em certa parte do texto vai nos dizer que eles vêm como cavaleiros. Diante deles vem um fogo devorador e traz uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás dele é o deserto destruidor. Sim, nada lhe escapa. O profeta está dizendo que em sua frente é como se fosse o Éden, um jardim, algo lindo, algo ainda habitável e com vida, mas por onde ele passou só há destruição destruição e ardência de fogo. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando para buscar a sua noiva. Pode representar gafanhotos, uma visão militar ou julgamentos escatológicos. Eles são organizados
disciplinados e imparáveis. Joel vai nos dizer que eles correm em 7. Eles correm como valentes sobre os muros, como homens de guerra. Cada um marcha nos seus caminhos e não se desviam das suas fileiras. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Abre um caminho por entre as armas e não se detém. Nada poderá parar a justiça de Deus. Nada poderá parar o exército de Deus, a justiça de Deus. Precisamos atentar ao chamado que o Senhor tem nos dado, ao chamado que o Senhor tem nos chamado a viver. A terra treme, os céus escurecem, o juízo é completo. Tudo é seguro, fora de Deus será abalado. A terra treme, os céus escurecem, o juízo é completo. Tudo que é seguro fora de Deus será abalado. Tudo que é seguro fora de Deus será abalado. Tudo que você acha em sua vida que é seguro, mas que não tem Deus em sua vida, será abalado. Deus não tolera o pecado eternamente. O exército é símbolo do que acontece quando Deus retira a sua proteção. Deus não tolera o pecado eternamente. Ele voltará para julgar as nações. Mas quando nós entregamos a nossa vida em Cristo Jesus, Paulo vai nos dizer que não somos condenados. Não passamos pela condenação, mas precisamos viver. E conhecereis a árvore pelo fruto. Que fruto você tem na igreja do Senhor? Que fruto você tem praticado? Como você tem vivido como igreja do Senhor? O Senhor está à porta. O Senhor está voltando. O exército é símbolo do que acontece quando Deus retira a sua proteção. A Bíblia vai nos contar sobre Sansão. Sansão começa a brincar com Deus. Sansão, nazireu, não podia cortar os seus cabelos, não podia tocar em defunto, não podia passar por um lugar agricultor, por um lugar de vinho, de uvas. E Sansão começa a brincar com Deus. Sansão toca no animal morto, pega uma colmeia de mel e começa a comer de dentro do defunto do leão. Sansão faz diversas coisas e achando que o poder de Deus ainda estava sobre a sua vida. Sansão se apaixona por Dalila, conta o segredo da sua força, o seu cabelo é cortado, e o texto vai dizer que ele se levanta, mas ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado. Ele se levanta para guerrear, mas Deus não estava mais com ele. Sansão brincou demais com o pecado. Sansão brincou demais com uma vida dupla. Sansão brincou demais com Deus. E acabou que o Senhor, o Espírito de Deus, se retirou dele. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem vivido diante do Senhor? Eu não estou dizendo que você não irá pecar, mas eu estou dizendo para você não viver uma vida pecaminosa, uma vida enfurnada no pecado. O próprio Paulo vai nos dizer: se caso pecardes, saibais que há um advogado no céu. Se caso, não é que você tem que, mas se acontecer, você tem um advogado. Mas ele não está dizendo para você viver uma vida pecaminosa, uma vida enfiada no pecado, uma vida em constante pecado, uma vida pecando e pecando e pecando e pecando.
porque o Senhor está próximo. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E quando o exército desse texto, ele é o símbolo do que acontece quando Deus retira a sua proteção, destruição. Por isso a palavra diz que um abismo chama outro abismo. E o porco volta, e o cachorro volta para o seu próprio vômito. Destruição. Quando vivemos uma vida no pecado, achando que Deus está conosco, nos tornamos casas de demônios. E deixamos de ser templo do Espírito Santo para ser a habitação de Satanás. E achando que somos crentes em Cristo Jesus. Os fariseus, diante do Senhor Jesus, se achavam os super crentes. Eu sou o guardião da lei, eu sou o conhecedor da palavra, eu conheço a Deus. E Cristo Jesus diz para eles: se o vosso pai fosse Abraão, vocês fariam o que Abraão fez. Nós somos filhos de Deus. E Jesus diz para ele: se vocês fossem filhos de Deus, vocês fariam o que o Senhor me chamou para fazer. Mas pelo contrário, vocês são filhos de Satanás, porque vocês fazem aquilo que ele quer. Precisamos viver uma vida a qual o Senhor nos chama para viver em santidade. O Senhor requer santidade, pois sem a qual ninguém verá a Deus. Deus é santo e requer que eu e você venhamos a ser santos. Nós somos santificados através do sangue de Cristo Jesus, através do que Cristo Jesus realizou e fez na cruz do Calvário por mim e por você. Mas se vivemos Cristo Jesus, precisamos cumprir o que Ele nos chamou para viver. Ele disse que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Você tem amado a Cristo Jesus? Você tem obedecido os mandamentos do Senhor para a minha e a sua vida? Você tem vivido como Cristo Jesus te chamou para viver? Ou você tem vivido neste mundo como se estivesse passeando na Disney? O Senhor nos chama ao arrependimento todos os dias. Por isso, Paulo aos Coríntios, no texto que usamos para a ceia do Senhor, vai nos dizer: analise-se, pois, o homem a si mesmo. Depois comem do pão e bebam do vinho, depois tenham comunhão com Deus. Analise-se, pois, a si mesmo. Depois tenham comunhão com os irmãos. Analise-se a sua vida todos os dias. O Senhor nos chama para olhar para dentro de nós, para fazer uma autoanálise todos os dias. Pois estão dentro, o Senhor está voltando. O Senhor está próximo para voltar. O juízo de Deus está às portas. Deus não tolera o pecado eternamente. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus 10, capítulo 31, vai nos dizer a respeito disso, que horrenda coisa é, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus 10, capítulo 31. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Pessoas têm vivido com medo da morte. Pessoas têm vivido com medo de Satanás. Pessoas têm vivido com medo de demônios. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Pessoas têm temido que não é para ser temido. Tem temido que já foi vencido na cruz do Calvário, mas não tem temido a Cristo Jesus, não tem temido a Deus. Tem vivido todos os dias uma vida em pecado, fugindo da presença do Senhor, mas o Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo e Ele não tolera o pecado eternamente. O Senhor está voltando. Cristo Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A
Agora veremos no versículo de número 11, onde falaremos a voz do Senhor e sua soberania. Acompanhe comigo Joel, capítulo 2, versículo 11, aí em sua Bíblia. Diz assim: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu acampamento é muito grande. Quem executa as suas ordens é poderoso, pois o dia do Senhor é grande e terrível, e quem o suportará? O Senhor tem o poder em suas mãos. Ele tem o poder de te salvar, e Ele tem o poder de te julgar. Qual dessas escolhas você quer para a sua vida? Você quer ser salvo? Ou você quer ser condenado por Cristo Jesus? A palavra do Senhor em João vai nos dizer que Cristo Jesus vai dizer que Ele não veio para julgar este mundo, mas para salvar. Mas Ele foi constituído juiz e rei sobre vivos e mortos. Hoje, Ele está assentado no mais alto e sublime trono, e Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele tem todo o juízo em suas mãos. Ele é juiz e rei, e Ele voltará para julgar esta nação. Ele voltará para julgar vivos e mortos. E quem é você diante do Senhor? Como está a sua vida diante desse Deus soberano? Esse Deus que tem todo o poder e toda a autoridade em suas mãos. Esse Deus que tem toda a autoridade, todo o poder e tem tudo em suas mãos. Deus está no controle, mesmo diante do juízo. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. O exército é dele e Ele comanda todas as coisas. A pergunta: quem o pode suportar? O profeta está dizendo e faz uma pergunta àquele povo, e está nos fazendo uma pergunta nesta noite: quem poderá suportar o juízo do Senhor? Quem poderá suportar o juízo do Senhor? O juízo revela a soberania, a santidade de Deus. Só os que estiverem firmados em Cristo poderão permanecer de pé. Só quem estiver firmado em Cristo Jesus poderão permanecer de pé. O texto que os católicos usam para dizer que serão testados com fogo e passarão, eles vão usar como purgatório, o fogo irá provar aquilo que você construiu em cima do alicerce que é Cristo Jesus. Você tem construído a sua vida sobre o alicerce que é Cristo Jesus de que maneira? De palha, de madeira, de pedras preciosas, de ouro, de alvenaria. Como você tem construído a sua vida diante do Senhor? Como você tem vivido a sua vida diante do Senhor? Você tem vivido como Paulo nos chama para viver, para a honra e glória do Senhor, para a exaltação do nome de Cristo Jesus, como cartas lidas neste mundo? Ou você tem sido um vaso de desonra para o Senhor? Quem tem sido você na presença do Senhor? Quem tem sido você diante de Cristo Jesus? Diante do alicerce que é Cristo Jesus, quem é você? Precisamos nos perguntar. Precisamos, cada dia das nossas vidas, nos perguntar: eu tenho vivido para a honra e glória do Senhor? Se não, o Senhor está dando sinais para o arrependimento. A graça do Senhor está aqui. A misericórdia do Senhor está aqui. Ainda há oportunidade para você que está caído de se levantar. O Senhor está agindo com misericórdia e com graça ainda. Mas Ele não tolerará o seu pecado eternamente. Mas quem suportará os dias da vinda
Malaquias também vai dizer sobre esse dia da vinda. Malaquias 3, versículo 2, também vai nos dizer: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem suportará o dia da vinda do Senhor? Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como fogo do ourives e como sabão do lavadeiro. Quem suportará? Quem ficará de pé diante do Senhor? Pessoas têm vivido vidas dizendo: eu tenho controle, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu faço da minha vida, eu sou maior de idade, eu tenho controle das minhas decisões, das minhas escolhas. Quem ficará de pé diante do Senhor? Quem ficará de pé diante do Senhor? A trombeta está soando hoje. Deus ainda está chamando ao arrependimento. O versículo de número 12 vai nos dizer, seguindo o nosso texto, é uma resposta divina. Acompanhe comigo que o versículo de número 12 de Joel, capítulo 2, versículo 12, vai nos dizer, diz assim: mas agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. O Senhor está te chamando ao arrependimento. O Senhor está nos chamando para que venhamos a nos converter de todo o coração, sem fingimento, sem máscaras, de todo o coração, verdadeiramente servindo ao Senhor. Volte-se ao Senhor de todo o coração, abandone a frieza espiritual, viva com temor e reverência ao Senhor. E aqui eu concluo: o dia do Senhor não é apenas sobre juízo, é sobre misericórdia antes do juízo. Ele está chamando e alertando e dando tempo a mim e a você. A trombeta soa agora. Como você responderá? Se a trombeta do Senhor tocar agora, como você responderá? Que o Senhor tenha misericórdia da minha e da sua vida.